Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus, para estudarmos a palavra de Deus. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós queremos ministrar aqui a terceira aula de escola dominical, da Betel Dominical Adultos. E nessa terceira lição da escola dominical, nós vamos falar sobre a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. A relevância da igreja no cumprimento da sua missão. E o texto de referência que nós vamos ler, que é baseado aí, os estudos que nós vamos fazer o comentário, está lá em Atos no capítulo 13. Então vamos ler a palavra de Deus, que está aqui na revistinha, para que nós possamos aqui embasar, colocar base em tudo aquilo que nós vamos aqui aprender nos nossos comentários. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manoé, que foram criados com Herodes, o tetrarca de Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Aqui no primeiro tópico nós temos aqui a missão para o mundo, evangelizar o mundo. No segundo tópico nós temos a missão consigo mesma, ou seja, no segundo ponto, edificar os seus membros, cuidar dos seus membros e a missão social da igreja. No terceiro tópico nós temos a missão para com Deus, constituindo uma casa para a habitação de Deus. E aqui no final nós temos seguindo o exemplo da igreja primitiva. Então aqui esses são os tópicos, são os pontos aqui, os pontos importantes aqui que foi desenvolvido aqui nesse comentário, desses três tópicos dessa lição de escola dominical, que é a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Eu sou o presbítero Florival, que também sou professor de escola dominical há 30 anos, e cumprimento a você que é aluno de escola dominical, você que é professor de escola dominical, e agradeço a você que se inscreveu no canal. Você que se inscreveu no nosso canal, eu te agradeço, Deus abençoe a sua vida. Mas estava vendo nos vídeos que 90% dos irmãos ou das pessoas que vê os nossos vídeos não são inscritos. Só 10% das pessoas que são inscritas que vê os nossos vídeos. 90% das pessoas que vê os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então, meu querido, eu convido você para se inscrever, não vai te custar nada. Só você pegar o dedinho, clicar aí e se inscrever no nosso canal. Nos ajude a crescer. Esse canal aqui é novo, tem 6 meses, mas eu conto com a sua cooperação, eu conto com a sua ajuda. É importante você se inscrever no canal, porque quando você se inscrever, e nós gravamos aqui os vídeos de estudo da escola dominical, o YouTube ele vai mandar para você o vídeo, vai notificar você que o vídeo que nós gravamos, que nós baixamos no YouTube, será dirigido a você esse vídeo. Você vai receber a notificação, desse vídeo para você estudar a palavra de Deus. Então, eu peço a você que não é inscrito,
desses 90% aí que vê dos nossos vídeos não são inscritos. Então eu convido você e lhe peço a sua ajuda para que nós possamos estar crescendo e assim estudando mais a palavra de Deus. Dito isso, então vamos aqui para o comentário. Aqui no primeiro tópico nós tínhamos a missão para com o mundo, ou seja, a missão da igreja, que é relevante, ou seja, que é importante a missão da igreja para com o mundo. E aqui nós vamos ver aqui que nesse comentário tem estágios, né? Os estágios são Jerusalém, cidade, Judéia, estado, Samaria, país e confins da terra, mundo. A partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo. Em um único versículo, Cristo sintetiza a relevância da missão da igreja. Notemos que não se trata de completar a evangelização local para depois ir a outros locais, mas sim que a igreja iniciou onde está e simultaneamente promove o anúncio do evangelho em outras regiões. Aqui nós vamos ver nessa ordenança que Cristo ele deu à igreja, né? Jesus fala assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, cidade, na Judéia, que é o estado, e em Samaria, que é o país vizinho. E depois Jesus ele falou assim: até os confins da terra. O que eu quero listar aqui algumas características da igreja primitiva. Vamos falar aqui rapidamente aqui, para o vídeo não ficar muito longo, de algumas características da igreja primitiva, e vamos entender o porquê que ela conseguiu alcançar o mundo naquela época. É bom entender que naquela época não havia o continente da América do Sul, o Brasil e outros países aqui da América do Sul. E também não havia o continente da América do Norte, ou seja, os Estados Unidos, né, o México e o Canadá, e alguns países ali do lado da América do Norte. Então nós vamos ver que esses dois continentes não existiam na época da igreja, na época do apóstolo Paulo, ou seja, no primeiro século da igreja cristã. Não havia esses dois continentes, havia o continente da África, havia o continente da Ásia e havia o continente da Europa. Então nós podemos ver que a igreja, quando ela permaneceu ali para receber o poder de Deus, que Jesus ele tinha prometido para a igreja, que não se ausentasse de Jerusalém, para que ela pudesse receber o poder de Deus para fazer a missão, nós podemos concluir que ela só conseguiu executar a vontade de Deus porque ela permaneceu orando, esperando a promessa de Deus em oração, e depois que recebeu o poder de Deus, os discípulos foram fazer a missão que Jesus tinha ordenado. Então nós vamos ver que a Europa foi alcançada pelo Evangelho através do apóstolo Paulo. Paulo, no vasto Império Romano da sua época, que também incluía a Europa, não só a Ásia, mas também a Europa, nós vamos ver que através deste apóstolo, a Europa, ela recebeu a palavra de Deus, ela recebeu o Evangelho. Paulo foi o missionário, ele foi apóstolo que levou a salvação para a Europa naquela época. E nós vamos ver também que o Evangelho, a missão que Jesus ele designou, que ele ordenou que a igreja se fizesse, nós vamos ver que a igreja, especificamente os apóstolos, pregaram a palavra de Deus também. O Evangelho foi levado para a África, para o continente da África, através do eunuco. Quando Filipe estava pregando a palavra de Deus em Samaria, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus para o eunuco que vinha lá da África. Ele veio, ele era um prosélito, ele foi adorar em Jerusalém, não conhecia a palavra de Deus. Quando ele estava lendo o pergaminho do profeta Isaías, o Espírito Santo
levou Filipe ali para pregar a palavra de Deus e ele foi salvo. E com isso ele levou o evangelho lá para a África. Lá para a África. Esse eunuco, que era um cidadão ilustre, que era um ministro lá de um país da África, em que ele era uma pessoa ilustre, né, que ministrava lá, ele era uma pessoa ilustre que ministrava nesse país. Ele tinha grande influência, né, esse eunuco, como diz lá no livro de Atos, acho que é no capítulo 6 ou 7 de Atos, no capítulo 6. Fala sobre a evangelização que esse eunuco levou para a África, a salvação. E nós vamos ver também que na Ásia, né? A Ásia, Arábia, Turquia, em muitos lugares também foram pregadas a palavra de Deus. Então eu quero falar rapidamente aqui sobre as características da igreja. Por que a igreja ela conseguiu cumprir o ID de Jesus? A primeira coisa que nós vamos ver estudando o livro de Atos com relação à missão da igreja, a relevância da missão da igreja, que Jesus ordenou à igreja, está lá em Mateus capítulo 28, está lá em Marcos capítulo 16, né? Jesus falou assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Está lá em Atos no capítulo 16 e Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, no capítulo 28, versículo 18, lá no finalzinho do livro do Evangelho segundo Mateus. Então nós vamos ver que a igreja primitiva ela tinha algumas características, né? E nós vamos ver que a igreja, a maior característica da igreja é que era uma igreja que recebeu o poder de Deus. Era uma igreja que tinha o poder de Deus. Recebeu o poder de Deus lá, ficou em oração e Deus enviou a promessa. Ou seja, Deus enviou a promessa, que era batizar com o Espírito Santo, revestir a igreja para que ela pudesse realmente fazer as missões. Então nós vamos ver que essa igreja, a característica dessa igreja era uma igreja poderosa, ela tinha o poder de Deus. E outra coisa também importante que essa igreja tinha, uma das características, era a comunhão. Não havia divisão na igreja, não havia heresia, não havia... A igreja ela seguia a unidade, era única num só propósito. Então nós vamos ver que a igreja ela tinha comunhão, ela era única em um só propósito, ela tinha unidade. E não havia espaço ali para contenda, não havia espaço para heresia, não havia espaço para divisão, porque a igreja ela tinha comunhão. Então a característica da igreja primitiva que fazia missões é que ela tinha comunhão. A outra coisa que a igreja tinha era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava. A terceira característica da igreja que ela possuía era uma igreja que tinha a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, a doutrina da palavra de Deus. É importante dizer para os irmãos, os alunos, aos professores, a você que me assiste através desse vídeo, que não havia naquela época o Novo Testamento. O Novo Testamento ele só foi agrupado, todos os livros, no século II depois de Cristo. Depois do século II, foi os pais da igreja, a igreja patrística, os pais da igreja, o cânon do Novo Testamento, né? Que teve essa tarefa, essa responsabilidade. A igreja, os pais da igreja, ou seja, os discípulos dos apóstolos, naquela época, no século II, foi quem teve essa responsabilidade, essa incumbência, né, através do Espírito Santo, de agrupar os livros do Novo Testamento, e aí surgiu o Novo Testamento, que também faz parte da palavra de Deus, que foi agrupado juntamente com o Antigo Testamento. Então não havia. Então o que eu quero falar para vocês é que a doutrina que os apóstolos pregavam, o que significa a doutrina dos apóstolos? Quando você chega no livro de Atos, e você começa a estudar, você vai ver que muitas vezes é falado sobre a doutrina dos apóstolos. O que consiste a doutrina dos apóstolos? Primeiro,
Os apóstolos, quando pregavam a doutrina de Cristo, eles precisavam provar para as pessoas que Jesus era o Messias. Ou seja, dentro do Antigo Testamento, eles precisavam conhecer profundamente o Antigo Testamento, bem porque eles eram judeus, e para eles era fácil isso, era provar que Jesus Cristo, que ele era o Cristo através das Escrituras. A segunda doutrina, né? A segunda coisa que eles precisavam provar, que além de ser Jesus, que era o Cristo, que eles teriam que provar pelas Escrituras, eles teriam que provar que Jesus ele morreu e tinha ressuscitado. Primeiro, provar que Jesus era o Cristo, prometido lá no Antigo Testamento pelos profetas, em todos os textos lá do Antigo Testamento, na lei, nos salmos e nos profetas, tinha as profecias que apontavam para Jesus. Então os apóstolos tinham que provar dentro da palavra de Deus, ou seja, dentro do Antigo Testamento, que Jesus era o Cristo, que ele tinha morrido e ele tinha ressuscitado. Então nós vamos ver que essa era a doutrina dos apóstolos. Terceiro, provar que Jesus era o Cristo, provar que Jesus tinha ressuscitado. E terceiro, provar que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. Então, quando você lê lá no Antigo Testamento, no livro de Atos, então, quando você lê a expressão a doutrina dos apóstolos, está falando sobre isso. Provar que Jesus era o Cristo, provar que Jesus tinha ressuscitado e provar que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. Então, quando nós falamos sobre, aqui no primeiro tópico aqui, evangelizar o mundo, então nós vamos ver que a igreja tinha essas características. Primeiro, a igreja que tinha o poder de Deus, só conseguiu porque tinha o poder de Deus. Segundo, era uma igreja que tinha comunhão. Terceiro, era uma igreja que tinha oração. Quarto, era uma igreja que tinha a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra de Deus. Então, observe bem que tem 4 pontos aqui, ó. 4 pontos nas características da igreja de Cristo lá no primeiro século. Poder de Deus, comunhão, oração e doutrina. Então isso aqui é muito importante. Só conseguiram executar a missão de Deus, de fazer missão, e ganhar, e proliferar o evangelho, de pregar o evangelho, a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi disseminada, foi proliferada, foi propagada com o poder de Deus, através dos apóstolos, dos membros da igreja, que a igreja era cheia do Espírito Santo, e ela alcançou o continente da África, o continente da Europa, através do apóstolo Paulo, e o continente da Ásia, porque a própria igreja fazia parte do Oriente Médio, né? Ali fazia parte da Ásia, né? Desses países aí onde tem a China, o Japão, ali é tudo perto ali, né? Da Arábia, da Líbia, de outros países ali do Oriente Médio. Então, existem esses 3 continentes e a salvação foi propagada através da palavra de Deus. Aqui no segundo ponto nós temos evangelização local, refere-se à missão evangelizadora da igreja, cuja área geográfica ela se encontra inserida. Casas, famílias, comércios, escolas, ou seja, todo o segmento organizado, até indivíduos, são de sua responsabilidade a comunicação da mensagem salvadora do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos o exemplo da igreja de Jerusalém, que será sempre, neste estudo, uma referência para nós. Ela alcançou o mundo dos seus dias com a pregação do Evangelho, mas não se esqueceu do seu contexto local. Em Atos 2:28 temos o testemunho da sua poderosa ação evangelística. O texto "encheste Jerusalém desta doutrina" significa que os crentes daquela igreja fizeram com que todos os habitantes da grande cidade de Jerusalém ouvissem a palavra de Deus, isto em meio a muita oposição. Veja que coisa tremenda. Eu falei quase agora das características da igreja missionária, da igreja primitiva do século I, e nós vamos ver que
a igreja local, ou seja, a igreja de Jerusalém, ela não só enviou os seus missionários, né? O maior exemplo do missionário ali enviado foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o maior exemplo do missionário que foi enviado pela igreja, a igreja de Antioquia. Mas nós vamos ver que a igreja de Jerusalém, onde era a igreja sede, onde os apóstolos ficavam, a palavra de Deus foi pregada ali, em Jerusalém, em todos os lugares. Ali foi pregada a palavra de Deus. E nós vamos ver que os sacerdotes, né, os judeus ali, eles não receberam a palavra de Deus. Ou seja, eles receberam, mas rejeitaram a palavra de Deus. E para eles ali, aquele movimento ali, né, aquele movimento ali da igreja primitiva, para eles era mais uma seita cristã que tinha saído do judaísmo. Então eles confrontavam a igreja. Só que a igreja de Cristo, pelo fato de ser uma igreja unida, uma igreja que orava, uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que era poderosa, cheia do poder de Deus, e a Bíblia fala assim que Jesus, através do Espírito Santo, ele acompanhava a igreja. Jesus acompanhava a igreja através do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a igreja, ela foi perseguida, ela passou prova, mataram lá o Tiago, o rei Herodes mandou matar Tiago, depois prendeu o apóstolo Pedro para matar no outro dia, mas só que nada disso parou a igreja, porque a igreja tinha essas características, como a igreja verdadeira. Ela tinha essas características. E a coisa mais importante da igreja é que Jesus estava com ela. Jesus estava com a igreja. Então, debaixo de oposição, de perseguição religiosa, de confronto até, né, de chicotadas, de sofrimento, que os apóstolos muitas vezes eram chicoteados, eram castigados, e os fariseus falavam assim: olha, sacerdotes, olha, vocês encheram a cidade dessa doutrina, vocês encheste Jerusalém dessa doutrina. Então a doutrina aqui que os religiosos daquela época eles estão falando, foi a doutrina que eu falei quase agora para vocês. A doutrina que eles provavam que Jesus Cristo lá, nas profecias do Antigo Testamento, que Jesus Cristo era o Messias, ele era ungido, o prometido, lá do Antigo Testamento. Segundo, eles provavam que Jesus ele morreu e tinha ressuscitado. Terceiro, e pela doutrina lá do Antigo Testamento, os apóstolos provavam através da palavra de Deus que Jesus ele iria voltar para buscar a sua igreja. Então essa era a doutrina dos apóstolos. Então nós vamos ver que essa era a doutrina. E a doutrina central, a doutrina principal deles era a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era a morte de Jesus. Era a morte de Jesus na cruz do Calvário. Que Jesus, através do seu sangue, ele comprou as almas que eram cativas de Satanás, que eram escravizadas de Satanás através do pecado. Então nós vamos ver que eles provavam através da palavra de Deus que Jesus ele tinha morrido na cruz, mas ele era ungido, ele era o prometido, ele era aquele profeta que Deus falou para Moisés: olha Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a você, igual a você, com autoridade, com poder. E todo aquele que não ouvir a palavra que sai da boca desse profeta, essa pessoa vai perecer. Porque esse profeta virá no meu nome, ele vem no meu nome. E esse profeta, lá em Deuteronômio capítulo 18, esse profeta, ele era Jesus, ele é Jesus. Então aqui para nós entendermos aqui sobre a igreja local, né? O evangelismo da igreja local, ou seja, a igreja lá em Jerusalém. E se falando da nossa igreja atual, a igreja local é a igreja onde nós congregamos, no local, não é a igreja sede, porque tem a igreja sede e tem a igreja local. Então na igreja local nós precisamos pregar nos lugares, no bar, em todos os lugares nós precisamos pregar a palavra de Deus. Onde nós moramos. Onde nós moramos, nós precisamos pregar o evangelho da palavra de Deus. É isso.
Aqui no terceiro ponto nós vamos ver sobre a evangelização mundial. É comumente conhecido como missão, ou seja, uma evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra, conforme orienta o texto bíblico. De forma simplificada, existem 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo e indo ao campo missionário. Então, quando nós falamos sobre missões transculturais, ou seja, missionário quando tem uma vocação de Deus, missionário quando é chamado por Deus, quando é preparado por Deus, ele precisa falar o idioma. Ele precisa falar o idioma, ele precisa conhecer o país que ele vai pregar a palavra de Deus, precisa conhecer os costumes, a questão cultural, o idioma, porque tem tudo a ver com isso, né? E nós vamos ver que há 3 formas de se fazer missão. Tem aquelas pessoas que não têm a vocação para ser um missionário, mas ela pode orar pelo missionário que vai. Outra forma também de fazer missão é contribuindo, porque o missionário ele vai com a esposa dele, muitas vezes com os filhos, para outro país, e lá ele vai ter grande dificuldade, porque ele está em uma cultura diferente, com um povo diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, dificuldades, de várias adversidades ele vai encontrar pela frente. Então, e uma das dificuldades que ele vai enfrentar é a questão financeira, é o dinheiro daquele país que não é o mesmo dinheiro do nosso país, é outra moeda. Então, o que acontece? A igreja, ela faz missão, né? Terceiro, ela faz missão sustentando esse missionário. Então, há 3 formas de se fazer missão: indo fazer missão, como missionário quando tem um chamado de Deus, orando por aquele missionário e contribuindo também com aquele missionário, enviando o recurso para que ele possa, né, sustentar ali nas suas necessidades básicas como ser humano, ter um aluguel para pagar, ter uma cama para dormir, ter um chuveiro para tomar banho, ter uma roupa, né, ter um dinheiro para comprar alimento, ou seja, a necessidade básica dele, da sua esposa e dos seus filhos. A igreja tem a obrigação de sustentar esse missionário. A igreja não vai, mas ela sustenta esse missionário. Então, primeiro, o missionário vai fazer a obra de Deus. Segundo, a igreja ora pelo missionário. Terceiro, a igreja sustenta esse missionário. Então, tem 3 formas de se fazer missão, né? É orando pelo missionário, é contribuindo com o missionário, né? E indo fazer a missão. Amém? Então é isso. Vamos aqui passar para o segundo tópico, senão não vai dar tempo, já tem quase meia hora de comentário, para que o vídeo não possa se estender muito, senão fica muito longo. E tem muitas pessoas que não gostam de ver um vídeo tão longo de 1 hora, 1h30. Então vamos tentar aqui, nós vamos aqui fazer um resumo aqui, porque são muitos assuntos aqui importantes, né, para o nosso crescimento espiritual. Então aqui no segundo tópico nós temos a missão consigo mesma. Edificar os seus membros por meio da comunhão, edificamos uns aos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada. Através do compartilhamento, isso gera edificação. A igreja também edifica os seus membros por meio da construção e do ensino. Além disso, a igreja, perdão, eu li errado aqui, a instrução, eu falei construção, por meio da instrução e do ensino. Além disso, a igreja edifica os seus membros por meio da disciplina. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Nesse segundo tópico, nós temos a missão consigo mesma. Então, nós vamos ver que a igreja também, além de preparar o missionário, além de orar pelo missionário, além dela sustentar o missionário, ela precisa também cuidar dos seus membros. Aqui nós vamos ver grande responsabilidade do pastor, a grande responsabilidade daquele que toma conta da igreja. Paulo fala assim, olha,
Lá em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala assim, aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele está falando a respeito do pastor, do dirigente, do presbítero, do pastor, daquele que dirige a igreja. Então nós vamos ver que recai aqui uma grande responsabilidade para o pastor da igreja. Porque o pastor, ele está lá para apacentar, para alimentar, para proteger a igreja da heresia, de tudo isso, orar pela igreja, passar lutas e dificuldades como, né, o guardião da verdade, ali, ou seja, o guardião das doutrinas da palavra de Deus. Então nós vamos ver que a missão da igreja, quando se fala consigo mesma, é edificar os seus membros. E nós podemos dizer que dá para edificar a igreja de várias maneiras, mas todo movimento espiritual, que seja nos dons espirituais, que seja nos dons ministeriais, a manifestação dos dons, os milagres, as curas, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, interpretação de línguas, ou seja, os dons espirituais que Jesus concede para a igreja através do Espírito Santo, tem uma finalidade. O primeiro é glorificar a Cristo. Os dons têm essa finalidade, é glorificar a Cristo. Segundo, edificar a igreja. Os dons do Espírito Santo são para a edificação da igreja, né? Todos os dons espirituais. Terceiro, os dons do Espírito Santo é para salvar as almas. E Paulo, quando ele fala a respeito dos dons, ele fala, olha, se você falar línguas estranhas na igreja, Paulo fala, e passar um descrente lá na rua e olhar e falar assim, você porventura não está doido? Porventura você não é louco? Mas se aquela pessoa que está falando línguas estranhas e tem outra pessoa para interpretar e passar para a igreja o que Deus está falando, dessa maneira, a igreja é edificada. Até aquele descrente que está lá, ele vai entender a interpretação. E através dessa manifestação espiritual, aquele descrente que está presente, ele será salvo, ele será convencido através do Espírito Santo, através da manifestação deste dom, e aquela pessoa será salva. Então nós vamos ver que os dons espirituais são para edificar a igreja, né? Segundo, é para glorificar a Cristo. Terceiro, para salvar as almas. Mas eu torno a dizer que recai a grande responsabilidade no pastor, porque o pastor, né, que tem grande responsabilidade de estar na frente da igreja, alimentando a igreja, apacentando a igreja, protegendo a igreja como rebanho, e recai sobre ele essa grande responsabilidade. Mas, de um modo geral, toda a igreja tem a responsabilidade, porque a Bíblia fala que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. A palavra de Deus diz. Então, assim, quando se fala sobre a comunhão da igreja, a igreja tem que ter comunhão. Hoje em dia tem muitas pessoas que são crentes desigrejados, pessoas que não vão para a igreja, ou seja, pessoas que não se reúnem com a igreja. Porque a igreja é um povo que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, que foi liberta do pecado, tem Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo. Então a igreja é um povo que foi remida, liberta, né, que foi comprada pelo sangue de Cristo. Foi comprada pelo sangue de Jesus, então a igreja tem que estar em comunhão. E hoje, infelizmente, tem muitos crentes desigrejados que não estão na igreja. São pessoas que, muitas vezes tem pessoas que têm canal no YouTube, mas não tem um ministério. Muitas vezes fica falando mal da igreja, falando mal de dízimo, falando mal do pastor, né? Usando a rede social aí para pecar, para arrumar confusão, para arrumar contenda. E a pessoa desigrejada, muitas vezes a pessoa está desviada porque não tem um ministério, não congrega no ministério, não tem um pastor, não vai para a igreja, não toma santa ceia. Tem pessoas assim desse jeito. Então tome cuidado você. Quando você ficar assistindo alguns vídeos aí de algumas pessoas pela internet, tome cuidado. Porque muitas vezes você pode compactuar, você pode estar compactuando com o pecado daquela pessoa que está difamando a igreja, difamando até mesmo um pastor que tem uma vocação de Deus. Tome muito cuidado com isso.
Isso aí nós devemos tomar cuidado redobrado, porque este é um caminho muito perigoso. Devemos tomar cuidado e se precaver. Então nós vamos ver que a missão da igreja é edificar os seus membros. Aqui no segundo ponto nós temos o cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristãos quanto os descrentes, sendo que devemos priorizar os domésticos da fé. Domésticos da fé. Está lá em Gálatas capítulo 6 e 10. Está evidente que Jesus Cristo preocupou-se com as necessidades não somente espirituais, mas físicas também das pessoas. Ele é o nosso exemplo maior e devemos segui-lo. Então nós vamos ver que a preocupação de Jesus não era só com a alma, com a questão espiritual do ser humano. A palavra de Deus diz lá no capítulo 6, que Jesus ele multiplicou os pães para 4.000 pessoas. Ele multiplicou os pães e os peixes para 4.000 pessoas. Está lá em João no capítulo 6. O Evangelho segundo João no capítulo 6. Então nós vamos ver que a preocupação da igreja também tem que ser essa, não é só espiritual. Muitas vezes entramos na casa de um irmão lá e nós devemos observar, quando entrarmos na casa de um irmão para fazer oração, quando nós formos visitar, devemos observar a situação dele econômica, devemos observar lá como está a vida dele, a vida econômica dele. Porque muitas vezes você chega na casa do irmão, está faltando gás, está faltando isso, faltando aquilo, ele com a criança. Então a igreja tem que se sensibilizar, tem que ter sensibilidade, tem que ter amor. A palavra de Deus diz que devemos ajudar a todos, principalmente os da famílias da fé, daqueles que são da igreja. Então devemos amar o nosso próximo, independentemente da religião. Se você vê alguém padecer necessidade, Deus tem abençoado a sua vida, ajude a pessoa. Ali, se você vê que ela está passando necessidade, ajude, mas infelizmente tem muitas pessoas na rua que pedem ajuda, um dinheiro, alguma coisa, para usar droga. Então temos também o discernimento espiritual. Se vê alguma pessoa pedir para você um dinheiro e você vê que aquela pessoa vai pegar o dinheiro para usar droga, não dê para ela. Pregue a palavra de Deus, mas não dê o dinheiro para ela usar droga, amém? Então devemos tomar cuidado, devemos ajudar, mas devemos também ter discernimento espiritual das coisas. Mas nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, que quando se fala de cuidar dos membros, não só a questão espiritual, mas a questão também das suas necessidades básicas. Então a palavra de Deus diz que nós devemos também ajudar, nós devemos também ver a necessidade daquele irmão e ajudar ele. Não é simplesmente fazer oração, entrar na casa daquele irmão, ver se ele está precisando de alguma coisa e você ter condições, ter o dinheiro para suprir as suas necessidades e você simplesmente orar para ele e falar que Deus vai abençoar. Mas se Deus deu condições para você, ajude, plante na obra de Deus. Você só vai conseguir colher o que você planta. Plante com amor, plante com humildade, plante com carinho, ame o teu próximo e, sobretudo, ame aquele que serve a Deus, aquele que faz parte da igreja, porque a palavra de Deus diz que devemos ajudar a todos, principalmente os da família da fé, aquele que pertence à igreja. Isso diz lá em Gálatas, no capítulo 6 e 10, que devemos ajudar todos, principalmente os domésticos da fé. Aqui no terceiro ponto, aqui no primeiro tópico, nós temos a missão social da igreja. Sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área, dando a sua contribuição a fim de minimizar o sofrimento das pessoas e revelar o Deus que serve. Está lá em Mateus 5,16. O apóstolo Tiago afirma que a omissão nessa área é a demonstração de que nossa fé é morta. Lá em João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz que a demonstração de que amamos a Deus é quando amamos os nossos irmãos.
Então a palavra de Deus fala assim: filhinhos, não ameis só de boca, mas ameis de obras e em verdade. A palavra de Deus diz aqui em João, se Deus ele nos deu recurso desse mundo, financeiramente falando, e você vê irmão padecer necessidade, e você deixar ele ir daquele jeito, padecer necessidade, ele fala assim: filhinhos, não ameis só de palavras, mas em obras e em verdade. E a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Está aqui em Tiago 2, 15 e 7. Tiago capítulo 2, versículo 15 e o versículo 17. Diz que se nós falarmos de fé e não praticarmos a fé, a nossa fé é uma fé morta. Então devemos mostrar a nossa fé através das nossas obras. O crente ele mostra a fé que ele tem através das obras que ele pratica. Glória a Deus por isso. Então, aqui no segundo tópico, né, aqui no terceiro ponto do segundo tópico, está dizendo a missão social da igreja. A missão da igreja é ajudar as pessoas necessitadas. A missão da igreja não é só pregar o evangelho, mas ajudar as pessoas, né? Dar cesta básica lá para aquela pessoa que está precisando, comprar um gás, ajudar. E através dessas boas obras, e sobretudo através daquela pessoa que teve encontro com Deus, que ela foi liberta do pecado, e praticando as boas obras, não para ser salvo, mas o salvo ele pratica as boas obras, não para ser salvo, mas para mostrar que ele é salvo. Para mostrar que ele é salvo, ele pratica as boas obras. Para mostrar que ele é salvo, não para ser salvo. Tem uma diferença. Porque tem muitas religiões aí, principalmente a igreja do catolicismo, ou a igreja, ou seja, a religião do espiritismo, do Allan Kardec, do catecismo, do espiritismo. Tem muitas religiões que praticam a caridade de ajudar as pessoas como fundamento de salvação. Com base em boas obras, a pessoa acha que vai para o céu, que vai ser abençoada por Deus. Não. A igreja primeiro ela recebe a salvação, recebe a libertação do pecado, né? A salvação, a regeneração ali. Deus nos liberta do pecado, nos concede a salvação. Aí nós começamos a praticar as boas obras. Primeiro a salvação, depois segue-se as boas obras. Então nós devemos praticar as boas obras para mostrar que nós somos salvos. Não para dizer que nós vamos ser salvos através das boas obras, porque primeiro é a salvação. Segundo, as boas obras. As boas obras vai mostrar que nós somos salvos. Porque o homem que tem o amor de Deus na vida dele, o homem que foi liberto do pecado, que foi transformado, ele precisa ter um coração que transborda de amor pelo perdido, pela pessoa necessitada, a pessoa que está precisando, né, de algum recurso financeiro, de uma pessoa que está precisando de um alimento. Então, essa pessoa tem um amor de Deus na vida dela, então ela vai fazer isso. Jesus falou assim que as nossas obras têm que ser feitas, Jesus falou assim, né, que as nossas obras, Deus é glorificado através das nossas obras. Deus é glorificado através disso. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o terceiro ponto aqui, para a gente finalizar aí com 1 hora, já tem 43 minutos. Terceiro, a missão para com Deus. Adoração no Antigo Testamento. Vamos ler aqui os 3 pontos aqui para nós entendermos aqui. Então nós vamos ver aqui no terceiro tópico, a missão para com Deus. Primeiro, adoração no Antigo Testamento. Segundo, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Terceiro, seguindo o exemplo da igreja primitiva. Então nós vamos ver aqui que tem um tópico, o terceiro tópico, com 3 pontos básicos aqui. Nós vamos aqui estudar isso aqui rapidinho aqui para finalizar com 1 hora de estudo. O resumo aqui. Adoração no Antigo Testamento. A adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas, em vários locais diferentes. Começou com os rústicos altares que eram erguidos por homens piedosos, nos quais se ofereciam sacrifícios a Deus e se agradava dos mesmos. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. O patriarca Abraão era um construtor de altares, Gênesis 12, 8.
13, 18. De igual modo, Isaac e também Jacó adoravam a Deus por meio dos altares que o erguiam. A adoração de Deus também ocorria no tabernáculo portátil construído sob a ordenança de Deus. O grande rei Salomão construiu um majestoso templo em Jerusalém que se tornou o centro da adoração nacional e a glória de Deus veio habitar nele. Aqui nós vamos ver aqui a missão para com Deus se fala sobre adoração. No primeiro tópico nós aprendemos sobre a missão da igreja com o mundo de enviar missionários. No segundo tópico nós aprendemos a missão da igreja com o trabalho social, com a edificação da igreja, né? Com os dons espirituais, ou seja, a missão da igreja consigo mesma. O trabalho da igreja consigo mesma, na relação de, quando se fala sobre consigo mesmo, é de edificar a igreja. Aqui no terceiro ponto nós temos a missão para com Deus, ou seja, a questão da adoração. Então nós vamos ver que quando Adão, no capítulo 3, quando ele desobedeceu a Deus, morreu espiritualmente, morreu fisicamente, e a palavra de Deus fala que ele estava nu, olhou, ele viu que estava nu, ele fugiu e se escondeu no meio das árvores. E ele pegou e fez para si aventais. Ele confeccionou folhas de figueira para encobrir a sua nudez, porque ele viu que ele estava nu e ele viu que ele tinha pecado contra Deus. Deus chamou pelo nome de Adão e perguntou para Adão: quem te mostrou que você estava nu? Ele falou assim: eu vi que estava nu, eu tive medo e me escondi. E nós vamos ver que Deus ele tira aquela roupa ali feita com folhas de figueira. Deus, ele pega um animal, ele sacrifica aquele animal e com a pele daquele animal ele veste Adão e Eva. Ele faz vestes para Adão e Eva. Então ali fica bem explícito, fica bem claro. Ali fica bem evidente que Deus, ele perdoou o pecado de Adão através do sacrifício daquele animal. E vestiu Adão com a pele daquele animal. Então nós vamos ver que desde o princípio da criação do homem por causa do pecado, aqui tem um exemplo aqui de Abraão, Isaac, Jacó. Quando Deus destruiu o mundo depois, também surgiu Noé, também levantando altares ali com sacrifício. Então nós vamos ver que esses homens, quando tiveram encontro com Deus, quando Deus os libertou do pecado, principalmente Abraão, que é o pai da nação de Israel, patriarca, juntamente com seu filho e o seu neto Jacó, nós vamos ver que o caminho deles para a adoração com Deus foi através do altar de sacrifício. Eles pegavam um animal, sacrificavam o animal no altar, pedia perdão dos seus pecados e oferecia a Deus aquele sacrifício ali pelos seus pecados. Então eles seguiram ali aquele princípio que Deus ele tinha estabelecido lá no Jardim do Éden, quando Deus pegou aquele animal e sacrificou a Adão, perdoando o seu pecado e vestindo ele com a pele do animal. Então nós vamos ver aqui que a missão para com Deus é a adoração. E nós vamos ver que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ele ordenou que Moisés separasse pessoas ali, que Deus encheu do Espírito Santo para que essas pessoas pudessem construir um altar, um tabernáculo no deserto. E esse tabernáculo havia ali um culto de adoração a Deus através dos ministros da palavra de Deus, ou seja, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, que eram os cantores da tribo de Levi. Então nós vamos ver que ali seguiu-se ali um modelo que Deus ele tinha constituído para que ele pudesse realmente habitar no meio do povo de Israel ali, para que Deus pudesse ali perdoar o povo de Israel através do derramamento de sacrifício do animal, que era sacrificado pelo pecado do povo, pelos pecados do povo de Israel, ou seja, a expiação pelo pecado, a oferta pelo pecado.
Então nós vamos ver que ali também havia um culto de adoração a Deus, as pessoas louvavam a Deus, as pessoas buscavam a Deus, as pessoas confessavam seus pecados, o sacrifício era feito, era oferecido a Deus pelo sacerdote, e a ira de Deus era apaziguada, a ira de Deus era aplacada, e Deus ele poderia habitar no meio do povo dele, mediante aquele sacrifício que era feito em favor do pecador. E nós vamos ver que na época de Davi, que Davi foi o segundo rei de Israel, Davi ele colocou no coração dele um propósito para construir um templo, mas Deus falou assim, olha, Deus usou o profeta e falou, você não pode construir porque as suas mãos estão contaminadas. Davi era um guerreiro, ele tinha tirado muitas vidas nas batalhas cruentas ou sangrentas que Israel travava com seus inimigos. Então, Deus, ele viu a oração do rei Davi e ele falou, depois da sua morte, o seu filho irá construir um lugar de adoração aqui em Jerusalém. E nós vamos ver que depois que Davi ele morreu, Deus levantou Salomão como rei de Israel. E nós vamos ver que Salomão como rei, ele pediu sabedoria a Deus para governar esta grande nação, naquela época, e ele dividiu os sacerdotes em turnos, ele construiu um templo, né? E tinha um lugar de sacrifício, tinha um lugar de adoração, e nós vamos ver ali que foi oferecido muitos sacrifícios no altar de Deus. Então ali nós vamos ver que tem esses modelos de adoração, ou seja, o altar, na época do patriarca Abraão, com Isaac e Jacó. Nós vamos ver também que depois surgiu o tabernáculo no deserto, que Deus ali determinou, deu os 10 mandamentos, ou seja, deu a Torá, deu a lei para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse obedecer. E Deus ele também constituiu um sistema de sacrifício, para que Deus pudesse ser adorado no culto de adoração ali. Então nós vamos ver que a missão para com Deus consiste em adorar a Deus, nessas formas de adoração. Mas nós vamos ver que o tempo passou, a lei de Moisés ela foi substituída pela graça, a dispensação da lei, agora nós estamos na graça. Jesus veio e muitos símbolos, muitos tipos, principalmente o sistema de sacrifício, o cordeiro, quando ele era sacrificado, quando era imolado em favor do pecado, apontava para Cristo. Êxodo capítulo 12 apontava para Cristo, aquele cordeiro, o sangue era derramado em sacrifício, para que Deus pudesse perdoar e poupar a vida daquele judeu que tinha pecado contra ele. Então nós vamos ver que o templo foi destruído, aquele sistema de sacrifício foi abolido, porque a morte de Jesus na cruz do Calvário se cumpriu ali na cruz do Calvário, então foi abolido o sistema de sacrifício. O templo de Jerusalém foi destruído na década de 70 depois de Cristo pelo general Tito, a história diz isso. E nós vamos ver aqui no Novo Testamento, aqui no segundo ponto, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Lemos em Efésios 2:22, no qual também nós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. No sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo. No sentido individual, cada cristão é o templo para a habitação de Deus. Portanto, a adoração não ocorre somente no ambiente, no templo, como disse Jesus. Então nós vamos ver que na dispensação agora da graça, não tem um lugar, nós não devemos mais adorar a Deus como altar de um sacrifício, porque Jesus ele foi o nosso sacrifício perfeito na cruz. Agora não como no templo de Jesus, quando tinha um templo, quando era dirigido ainda os sacrifícios naquela época, mas como eu disse, faz agora,
em 70, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. E a dispensação da graça agora, Jesus fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Importa que seja adorado em espírito e verdade. Então nós vamos ver que adorar a Deus, a adoração a Deus é, portanto, um estilo de vida, independentemente de onde o adorador se encontra. Então nós vamos ver que na dispensação da graça, nós não precisamos estar em um templo como lá em Jerusalém. Nós não precisamos mais de um altar como na época de Abraão, de adorar através de um sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Então Jesus ele falou assim que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade, porque o nosso corpo é o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 16, está escrito, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito que nós somos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus, ou seja, Deus habita em você, o Espírito Santo é Deus, ele habita na igreja no sentido coletivo, nas pessoas na igreja, e ele habita também individualmente. Nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, nós recebemos a regeneração. Através do Espírito Santo, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele nos capacita para ser obreiros da sua casa. Através do Espírito Santo, ele nos dá orientação pela sua palavra. Através do Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Através do Espírito Santo, ele nos convence quando nós erramos contra Deus, porque muitas vezes o crente ele peca contra Deus mesmo, e o Espírito Santo nos convence que nós estamos errados. Quando o crente peca contra Deus e ele não sente mais tristeza, ele não é convencido pelo Espírito Santo, este é um fato real que o Espírito Santo já saiu da sua vida. Então, quando a pessoa erra contra Deus, o Espírito Santo convence ela que ela precisa dobrar o joelho, se arrepender e buscar uma renovo espiritual, e buscar o perdão de Deus. Lá em Provérbios 28, 13, aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Está lá escrito lá em Provérbios 28, 13. Então, a palavra de Deus diz que aquele que serve a Deus, que diz que não tem pecado, já está mentindo, a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então veja bem, meus irmãos, que quando nós falamos sobre, aqui no segundo ponto aqui, constituindo uma casa para a habitação de Deus, está falando do nosso corpo, como o templo do Espírito Santo. Então a missão da igreja, no segundo tópico, a missão para com Deus é a adoração. Então nós adoramos a Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Nós oramos a Deus porque o Espírito Santo nos ajuda a orar. Nós pregamos a palavra de Deus porque o Espírito Santo nos ajuda a pregar, nos dá direção. Então é muito importante ter a presença do Espírito Santo. Isso é tão importante que Paulo fala assim, olha, lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, pelo fato de habitar em nós, ele é o penhor da nossa salvação. A palavra de Deus diz também que ele é o selo da nossa salvação. Ou seja, quando você chega numa loja e você vai comprar algum produto, você paga por aquele produto vai estar carimbado, vai estar assinado com o seu nome. Você recebe um documento que tem o seu nome, que descreve que aquele produto você comprou e pagou. A mesma coisa é o crente, a mesma coisa é a igreja. Então a palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo é o selo. Nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então o maior sinal que o homem serve a Deus, que pertence a Deus, o maior sinal é que ele é o templo do Espírito Santo. Então a nossa missão, a terceira missão da igreja, é adorar a Deus. Aqui, no primeiro tópico, nós aprendemos que a missão da igreja é
com os missionários, a missão da igreja, né, de capacitar os missionários. Deus capacita, Deus prepara e Deus envia missionário. No segundo ponto, nós aprendemos que a igreja ela tem a missão consigo mesma, ou seja, o pastor apacentar a igreja, edificar a igreja, alimentar a igreja, proteger a igreja, e juntamente com seus membros, ajudando uns aos outros, para que nós possamos continuar a caminhada. Isso é no segundo tópico. No terceiro tópico aqui nós temos a missão para com Deus, que é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso através do nosso corpo e através do Espírito Santo que habita em nós. Graças a Deus. Deus abençoe você que é professor, Deus abençoe você que é aluno, Deus abençoe você que está vendo esse vídeo agora. Já deu 1 hora de vídeo, vamos parar por aqui porque já terminei. Isso aqui é um resumo. Na igreja nós temos 1h30 para falar da escola dominical, mas aqui foi um resumo, é muito assunto para a gente falar, difícil às vezes, muito assunto importante, muitas lições importantes para a edificação da nossa vida espiritual. Eu quero falar mais uma vez para você, você que chegou aqui no final do vídeo e você não é inscrito no canal. 90% das pessoas que estão vendo esses vídeos de estudo da escola dominical não são inscritos no canal. E eu quero fazer um apelo para você agora, pedir a sua ajuda para nos ajudar a crescer esse canal, para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus e ser edificados através da palavra de Deus. Eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo agora, que viu até o final e não se inscreveu ainda, então se inscreva no canal agora, pega o dedinho aí, clica no canal, para que o YouTube possa estar notificando você quando chegar os outros vídeos que nós vamos ministrar e nós vamos aqui gravar e vamos postar no YouTube. Nós vamos, amanhã, segunda-feira, nós vamos estar ministrando aqui a Conectar Mais Jovens, Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui em São Paulo, Ministério Braz. Então amanhã, segunda, estaremos ministrando essa aula, e se você se inscrever no canal, a aula dessa revistinha que está aqui, o YouTube amanhã vai notificar a você que chegou essa aula para você aprender mais da palavra de Deus. Agradeço a você, que Deus abençoe você, aluno, você que é professor, você que é um servo de Deus. Agradeço a você, por esse vídeo que você chegou aqui, para você que chegou até o final. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja que você congrega, o pastor. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.